Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é o Corinthians, tanto que eu estou de camisa do Corinthians, para falar sobre o que foi falar um pouco do que foi esse 2024 do Corinthians. Se eu falasse um pouco de tudo que aconteceu mesmo, daria fazer um vídeo de 1 hora. Mas vamos falar um pouco do tudo que aconteceu, focando mais dentro do campo, do que aconteceu no clube esse ano, que também foi bastante movimentado. Então peço você dar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força de vendo esse e demais vídeos para ajudar quem está começando, iniciando essa série de vídeos sobre o ano de alguns clubes do Brasil, iniciando justamente pelo Corinthians, que é o time que eu torço, né? Obviamente. Você está ouvindo no fundo a chuva, estou gravando esse vídeo na terça-feira à tarde, tá chovendo com uma beleza, um dia de folga, nos últimos dias de folga esse ano ainda, em um raro momento de descanso do trabalhador em dezembro, para quem trabalha no comércio, tá chovendo com a beleza, e a gente não tem como controlar o tempo, né? Então bora lá falar sobre o Corinthians. Um ano completamente maluco, trazendo um pouco dos números. O Corinthians jogou 72 vezes, dá a impressão que foi umas 500. Com 31 vitórias, 18 empates e 23 derrotas, foram 106 gols marcados e 74 gols sofridos. O Yuri Alberto foi artilheiro do time no ano, com 31 gols, e também o artilheiro do Brasil em 2024. Resultados: o Corinthians no Paulistão terminou eliminado na primeira fase. Nas Copas, chegou às semifinais tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil. E no Brasileirão terminou com a 7ª posição, garantindo vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Um ano cansativo, porque, cara, foi como eu falei, foi como se tivesse tido vários anos dentro de um só. Uma temporada mais longa que eu já tive com o Corinthians. De esgotamento, de raiva, algumas frustrações, mas também no final de muitas alegrias, né? Muitas não, mas de um pouco de alegria até para compensar tudo isso. Um Corinthians que começa o ano, nova diretoria, muita notícia dentro e fora de campo, uma reformulação grande no elenco e uma reformulação que muitas atrapalhadas de Augusto Melo, Rubão, especialmente, né, seja na contratação de jogadores, negociação, seja já na hora de escrever os jogadores, tudo era uma novela dentro do Corinthians no começo do ano. Começa o ano com o Mano Menezes de técnico, um total aviso prévio, porque parecia que nenhum dos lados queria estar ali, mas que o Mano também só estava esperando a demissão. O Augusto e o Bom apostaram nele sem ter convicção alguma. O time começa muito mal no Paulista, perde em casa para o São Paulo, o Tabu. Figura nas últimas posições do Paulistão, tanto que mesmo depois da chegada do Antônio Oliveira, o Corinthians não consegue passar de fase. E, aliás, é sempre bom lembrar, quando precisou mudar de técnico, as opções do Augusto Melo foram Márcio Zanardi e Fábio Carille. É sempre bom lembrar. Antônio Oliveira e Ramon Dias foram os planos B. Primeiro, porque ele não podia contratar o Zanardi no Paulistão, porque o regulamento não permitia. Esse é um motivo do Zanardi não ter sido técnico do Corinthians em 2024. O regulamento não deixou. E depois, porque o Marcelo Teixeira e o Carille não quiseram sair do Santos. Foi só por isso. Ainda bem que deu errado, porque se dependesse do Augusto Melo, a gente estava ferrado nesse sentido. E o time começa com o Antônio Oliveira, até tem uma melhora, até porque também ser pior que era com o Mano era difícil. Mas ainda assim, o Corinthians ficou sofrendo com muitas questões extracampo. O ano politicamente do Corinthians foi um caos completo. Um ano inteiro, os 12 meses, sempre tendo alguma coisa fora de campo. Seja questões sendo reveladas da diretoria antiga, de problemas, de herança maldita que eles deixaram, seja a diretoria nova fazendo pataquada atrás de pataquada, é impressionante também a capacidade de fazer merda, polêmicas na base, polêmica com patrocinadora, quebra de contrato, o Corinthians tendo seu nome citado diversas vezes em páginas policiais, um verdadeiro caos, briga política, ameaça de impeachment, o caramba, quatro. As coisas só foram começar a acalmar mesmo o Corinthians no ano, justamente quando a partir da chegada do Fabinho Soldado, começou a se dar um pouco mais de profissionalismo ao futebol do Corinthians, especialmente depois do segundo semestre. Chegou o Fred Luz, o Pedro Silveira também ajudaram nesse sentido, isolar um pouco o departamento de futebol da política do clube. O Corinthians começa muito mal o campeonato, sob o comando do Antônio Oliveira. Era um time que dava muita raiva, porque em vários jogos teve desempenho, teve condições de vencer e não vencia. Não vencia. As primeiras rodadas do Corinthians chegou a ter as 10 primeiras rodadas foi só uma vitória. O time que patava muito, o time que tropeçava demais. O Sul-Americano na primeira fase também tinha seus momentos de oscilação. Um time que tinha muita dificuldade ofensiva, os atacantes estavam muito mal, o Yuri Alberto mal, outros também jogando mal. Era um time que faltava mais qualidade, especialmente na defesa. Mesmo quando jogava bem, a zaga sempre tomava um jeito de entregar. E foi nesse cenário de um Corinthians muito ameaçado do rebaixamento que chega o Ramon Dias. Ali antes do final do primeiro turno, pega um Corinthians
na zona de rebaixamento, muito ameaçado, com caos político, e o trabalho é muito bom que ele entrega, na verdade é essa. Eu também, em algum momento, critiquei o Ramon Dias, especialmente para a eliminação das Copas. Mas, assim, o nível de desempenho do time subiu, ele se mostrou algo que o Antônio Oliveira não teve, que foi a capacidade de se adaptar ao elenco. E algo que eu critiquei muito o Antônio Oliveira é isso, ele não se adaptava ao time que ele tinha, tentava forçar os jogadores a jogar da maneira dele, independente se é a característica do jogador ou não. E esse momento grande do Ramon Dias, saber se adaptar e de buscar fazer um time que propõe o jogo. E ter entendido que esse time do Corinthians não era seguro defensivamente e que não adiantava fazer muita coisa. Esse time não ia ser seguro porque faltava qualidade mesmo. E a janela do meio do ano também foi um momento decisivo, porque teve saída de jogadores, muito jogador importante saindo, Cássio saindo, depois o Carlos Miguel saindo. Pô, agora que eu lembrei, foi nesse ano do Corinthians que teve o Raul Gustavo batendo na bandeirinha. Cara, que ano maluco. E as chegadas na janela do meio do ano, comandado por Fabio Soldado, também com a participação da Ramon Dias, foram decisivas, ajudaram a mudar completamente o ano do Corinthians. O Hugo Souza foi uma grande aposta, e tomou conta da posição de goleiro, mostrando o porquê dele ter tanto potencial, das expectativas que se criou quando era da base, de ter recebido chances tão cedo no Flamengo, independente do que acontecer depois, se firmou completamente. E além disso, o André Ramalho chega, de primeiro momento, chega jogando muito bem, chega subindo o nível da zaga, depois ele tem uma oscilação, termina a temporada até melhor, até melhorando novamente. Você tem, por exemplo, o Matheus Bidu, que estava escanteado, voltando a jogar e jogando muito bem. Resolveu o problema da lateral esquerda do Corinthians no ano. A lateral esquerda era um grande problema. O Matheus Bidu termina jogando em alto nível, de maneira surpreendente, melhorando também questão defensiva, questão física, ofensivamente também esbanjando técnica e confiança. Mateuzinho crescendo na lateral direita. Gustavo Henrique, que não fazia um bom ano, também sobe de desempenho. O Ranieri, que faz um Paulistão muito bom, depois tem uma grande queda de desempenho, termina o ano bem, chegada de jogadores, o Zé Martini chega para ser mais uma opção, o Charles também sendo mais uma opção no meio, o Corinthians que sentia falta de ter jogadores mais físicos, mais competitivos nesse sentido no meio, ainda teve o Alex Santana, e se junta a isso, chegada do Carrilho, tecnicamente um jogador sensacional, muito bonito de ver ele jogar, apesar de defensivamente também tem horas que tá umas irritadas, umas ligadas, mas esses reforços, e claro, Memphis Depay. O Corinthians é um Corinthians antes de Memphis e depois de Memphis. A chegada dele, é, tudo que ele carrega consigo, né? A expectativa, o protagonismo que ele traz, o fato de ele ser a grande estrela, de tirar a pressão dos outros também foi muito importante. E a forma como os jogadores cresceram o desempenho, que é no esquema do Ramon, o Garro, ele já jogava muito bem, mas depois que o Ramon chega, ele sobe ainda mais de nível, jogando uma posição que ele gosta mais. Você teve o Breno Midon se consolidando na reta final de temporada também. E apesar de poder melhorar ainda na defesa, ele tem uma qualidade acima da média para a posição de volante, uma visão de jogo, etc. Romero, depois que passou a jogar mais por dentro, não como ponta, sendo muito importante. E frisa-se que o Romero entregou mais de 20 participações para gol no ano. Que o Romero foi muito importante naquele momento ruim do Corinthians, porque ele fez gols importantes, especialmente quando estava uma draga. Mais uma vez, em 2023, ele foi decisivo para o Corinthians não cair. E em 2024 ele também segurou a barra em alguns momentos difíceis, mesmo que às vezes não entregando grandes desempenhos. Então o Corinthians começou a crescer. O trabalho do Romão foi crescendo. Você via que o time que, apesar do momento ele não ter dificuldade de conquistar resultados, o desempenho melhorou bastante. Foi dramático, porque o Corinthians demorou para se livrar realmente da zona de rebaixamento. O avanço nas Copas fez muito bem por servir com um desafogo, para ajudar a dar mais confiança também ao elenco, para rodar também, ganhar novas opções. E, querendo ou não, para ajudar a reconectar mais a torcida e os jogadores, que é algo que foi muito importante e positivo desse ano, como a relação torcida e elenco mudou completamente, porque no ano passado, 2023, era uma relação totalmente fria. A torcida odiava os jogadores e os jogadores pareciam que odiavam a torcida. Não se viam um no outro. E com esse elenco, principalmente depois de chegar no meio do ano, o clima muda completamente. Independente, mesmo quando o resultado não estava ruim, você vê que a relação já se iniciou diferente ali. Não foi só após começar a vencer que mudou tudo. A mudança de relação foi antes, com esses 9 jogos seguidos com vitórias. E você vê que os jogadores parecem querer estar no Corinthians, os jogadores gostam da torcida. A torcida começou a gostar cada vez mais dos jogadores. E a força da Neoquímica Arena também foi muito importante. O Corinthians só perdeu um jogo no Brasileirão em casa. Isso é algo grande, é algo difícil. Não foi o melhor mandante, até porque o Fortaleza não perdeu nenhum, mas recuperou essa força de jogar em casa. E o time que melhorou depois na reta final também jogando fora. O Corinthians fora de casa foi uma porcaria durante boa parte do campeonato. Mas na reta final deu uma melhorada. E, como eu falei, a capacidade do Ramon Dias de se adaptar aos jogadores que ele tinha
já que o time não tinha um jogador para ser ponta, e até eu esqueci se chegou o Thales Magno também, foi importante, ele ter adaptado, ter jogado com, por exemplo, no esquema com linha de 5, aí colocando, dando a Matheus Bidu e a Mateuzinho mais liberdade para atacar e de abrir o campo. Isso foi muito importante para eles crescerem em desempenho. Porque o Mateuzinho está fazendo uma temporada ruim. A partir do momento que ele muda o esquema e passa a jogar mais de ala, ele começa a crescer de desempenho, mantém para a reta final da temporada. O Bitu, então, nem se fala. Isso foi muito importante para eles recuperarem confiança e tudo mais. O Coronado, saindo do banco, foi bem no Sul-Americano em alguns momentos, apesar de ter sido meio decepcionante com a contratação até aqui, até pelo custo total. Mas assim, Memphis Depay, cara, não dá pra acreditar que tem um Memphis Depay jogando camisa no meu time. E ele é muito decisivo pra essa virada de chave do Corinthians. Aquele gol contra o Atlético Paranaense, aquele gol de falta, o Corinthians, a chave do Corinthians muda completamente depois dali. O alívio que aquilo traz, aquela vitória era muito importante, era um confronto direto. E ter vencido aquele jogo traz um alívio enorme. E que era um Corinthians que, assim, jogava bem, mas não conseguia vencer. Aquele jogo contra o Inter foi desesperador, porque o time jogou pra caramba, botou o Inter na roda e tomou um gol de empate nos acréscimos, uma besta do caramba. Ainda teve as eliminações na Copas. As eliminações na Copas foram duras de doer, criou assim, uma pressão, né, em cima do Moniz. Eu mesmo fui bem crítico, tá bem puto, porque apesar de não ser o objetivo inicial, as Copas se apresentaram de uma maneira muito agradável, muito favorável ao Corinthians, até nas semifinais, porque foram confrontos que em determinado momento o Corinthians teve um cenário muito possível de classificar e ir para a final. E depois mostrou-se que na final o Corinthians teria total condições de vencer ambos os títulos. E então foi frustrante, até porque já estava usando sem títulos, mas o foco principal era o Campeonato Brasileiro. E aquela vitória contra o Palmeiras foi muito importante também para evitar qualquer delírio de demissão do Ramon Dias naquele momento e para embalar de vez o time, recuperar a confiança, tirar aquele peso do time. O Corinthians nos últimos anos já não vencia o Palmeiras faz algum tempo e venceu jogando melhor, também isso é importante. Então o Corinthians termina a temporada jogando bem, um Memphis pegando fogo, o trio Memphis, Garro e Yuri se entendendo maravilhosamente, Bidon, Carrilho também tecnicamente entregando bastante, o Raniel melhorando, você ainda teve Charles e Martinez no banco, o Alex Santana outra de lesão, e nas laterais, Bidu e Mateuzinho jogando bem. Na zaga, o Toco Ramalho, que oscilou, teve más atuações, voltou a jogar um pouco melhor com o Gustavo Henrique. Um time mostrando uma capacidade ofensiva muito grande, jogando bem, jogando bonito, dentro e fora de casa, se impondo também nos jogos fora de casa. Um Corinthians que consegue atacar o adversário de diferentes formas. Bola longa, toque, chegada pelos lados, tudo mais, cruzando na área, chegando com vários jogadores dentro da área, bola parada. E defensivamente não é um problema. Na parte defensiva, o Corinthians precisa mais melhorar para 2025. Mas o torcedor corintiano termina o ano com uma sensação mais aliviada, de que viu o time brigando seriamente contra o rebaixamento boa parte do campeonato, emenda uma sequência de 9 jogos, um time jogando bem, jogando um belo futebol e conseguindo uma vaga sensacional para a Libertadores, uma arrancada incrível, que também garantiu vaga na Copa do Brasil, né? Quando em determinado momento parecia que em 2025 ia ter só o Paulistão e o Brasileiro, é uma ameaça real. E o time deu uma arrancada impressionante para garantir também o calendário. Muito importante também para manutenção desse elenco. O Corinthians em 2025, é muito importante tentar manter o máximo possível esse elenco e reforços pontuais, especialmente na defesa, especialmente zagueiros. O Gustavo Henrique e o André Ramalho melhoraram, legal, mas não dá para ir uma temporada e sonhar com o título com os dois. Precisa de pelo menos mais um zagueiro que realmente suba o nível de fato. E também precisa de um pouco de calma fora de campo. De nada a gente falar tudo isso e continuar sendo esse caos. Fabinho Soldado e tudo mais, ele tem muitos méritos de parecer, junto com a comissão técnica, isolado um pouco o clube disso tudo. E conseguido manter o clima bom, fazer que o trabalho renda, deixando um pouco de lado todo esse caos. Enquanto isso acontecer, dá para acreditar no Corinthians forte no ano que vem. Com mantendo o boa base do elenco, isso incluindo manter Garra e Yuri Alberto, com alguns reforços pontuais, dá para sonhar com o Corinthians brigando por título, mantendo esse nível de futebol, melhorando defensivamente, sendo um time mais equilibrado também. Dá até para sonhar com o Corinthians brigando, sendo protagonista. Mas tem algumas questões aí que podem jogar esse Corinthians para baixo. Saída de jogadores, quem viria para o lugar deles. O Ramon Dias também, ele quando vira a temporada, o histórico dele recente também, de trabalhos mais longos, não é tão positivo assim. E a questão política também, que pode sempre atrapalhar. Mas é isso, pessoal. Foi um desafio grande falar um pouco do que foi esse 2024 do Corinthians, porque, cara, que ano maluco, que ano intenso, que ano desgastante. Você vê seu time lutando contra o rebaixamento, é um negócio que desgasta você mentalmente pra caramba. Mas pelo menos a sequência final de 9 jogos foi um alento. Foi uma maneira de compensar o torcedor corintiano com um pouco de alegria, bom futebol
e belos momentos. Pô, e, cara, você ter Memphis Depay jogando no seu time é uma loucura muito grande, né? O cara tava jogando a Eurocopa no como titular da Holanda e pouco tempo depois ele tava jogando pelo Corinthians. É uma loucura que ainda custa acreditar. Legal também o crescimento do Yuri Alberto, um cara que batalhou, sempre lutou bastante, mesmo na fase ruim, eu critiquei muito ele também, mas um cara que nunca deixou de se entregar, que gosta, parece demonstrar gostar do clube e da torcida. Muito legal também em relação torcida e jogadores, a questão do Popó, jogadores defendendo os torcedores de Criciúma, essa mudança totalmente. Um elenco parece muito mais carismático, um elenco feliz e parece que um elenco, pelas entrevistas, também focado em ganhar um título ano que vem. É isso, pessoal. Se você concorda, discorda de alguma coisa, se eu esqueci de alguma coisa importante, provavelmente esqueci, pode deixar nos comentários. Não se esqueça também de deixar a sua opinião, de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e de dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.